A partir de agora, Seminário do Apocalipse, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, na comunicação Emerson Salles. Olá, o nosso segundo estudo do seminário sobre o Apocalipse vem como tema o personagem central deste livro, o livro do Apocalipse. No Apocalipse, Jesus é identificado por 38 nomes e títulos descritivos diferentes. Nos primeiros 3 capítulos é mencionado 137 vezes e em todo o livro existem cerca de 250 referências à sua sublime pessoa. O Apocalipse ele descreve a grandiosidade de Jesus. No livro de Apocalipse 1, versos de 13 a 16, fala que sua roupa é comprida, o seu cinto é de ouro, os cabelos brancos como a lã, olhos em chamas de fogo, pés como de latão reluzente, voz como de muitas águas, rosto brilhante como o sol. O Apocalipse apresenta Jesus como o majestoso Rei dos Reis, o que está de acordo com Mateus, capítulo 28, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que venceu Satanás no céu, venceu na cruz, e o que destruirá no final da grande batalha entre o bem e o mal. O que venceu a morte e vive pelos séculos dos séculos. Jesus é o eterno todo-poderoso. Por isso também o inimigo tem interesse em que as pessoas desconheçam a mensagem do Apocalipse. Nas visões deste livro, aparecem livros que afetam diretamente nosso destino. Apocalipse 3, verso 5, fala do livro da vida. Apocalipse 21, versículo 27, se refere ao livro da vida do Cordeiro. E Apocalipse 20, verso 12, menciona outros livros, ou seja, no plural. Todos os livros são mencionados em conexão com o juízo. Os salvos têm o nome escrito no livro da vida. Nos capítulos 4 e 5, encontra-se uma cena de angústia vivida por João ao descobrir que ninguém tinha poder para abrir os selos do misterioso livro selado com os 7 selos. Quem foi o único ser em todo o universo capaz de abrir o livro dos 7 selos? Vamos à palavra de Deus. No livro de Apocalipse 5, verso 9, está escrito: digno és, Cordeiro, de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. No livro de Atos, capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz assim: abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Uma pergunta: qual a força motivadora que impulsionou o sublime sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo? Apocalipse 1, verso 5 diz: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E porque a morte de Jesus tem valor substituinte? Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Hebreus 4, 15 diz: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. 1 Coríntios 15, verso 3 está escrito: Cristo morreu por nossos pecados. Que outro privilégio recebemos da parte de nosso Salvador ao aceitar seu sacrifício? Apocalipse 1, versículo 6 diz: e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Podemos ir diretamente a Deus, sua origem e a fonte do seu poder. Com séculos de antecipação, o Antigo Testamento profetizou que o Messias haveria de nascer de uma virgem, conforme Isaías 7,14, e na pequena cidade de Belém, conforme Miqueias 5, verso 2. Mas este nascimento só tem a ver com a natureza humana de Jesus, porque sobre a sua existência, João 17, versículo 8 diz: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. De ti, Belém, me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos,
desde os dias da eternidade. Miqueias 5, verso 2, falando um pouco sobre a natureza de Cristo antes da sua encarnação. Romanos 9, verso 5 está escrito: dos judeus descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Também no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 e 2, a Escritura diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o nosso eterno Salvador. Desde quando estava decidido que, se o ser humano caísse em pecado, Jesus haveria de morrer em seu lugar? 1 Pedro 1, versos 19 e 20 diz: o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Quão abrangente é a capacidade salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 7,25 diz: pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridos, o preço do pecado foi pago na cruz. Jesus, o nosso Salvador, hoje te espera de braços abertos para que você aceite esse sacrifício, que você aceite essa graça salvadora. No próximo estudo, o de número 3, nós falaremos sobre o grande traidor desmascarado pelo Apocalipse. Que Deus continue abençoando a sua vida e a vida da sua família. Você ouviu Seminário do Apocalipse. Entre em contato conosco através do WhatsApp 71999189123.